Então, quando eu vou fazer uma estratégia de manejar um paciente com uma suspeita de infecção bacteriana, é claro que eu falar do uso do antibiótico, quando eu falo assim, ó, eu vou usar tal antibiótico para tratar o doente, eu já estou pulando a fase do diagnóstico. E veja assim, pessoal, veja o seguinte, às vezes, a fase do diagnóstico, às vezes não, muitas vezes, ela é a mais difícil. Claro que tem várias infecções que é muito fácil você fazer o diagnóstico, né? Você, como médico, já com preparo, vai fazer com facilidade. Então, infecções virais superior, de maneira geral, não são tão difíceis de fazer o diagnóstico, né? A própria infecção pulmonar, infecção do trato urinário, são sinais importantes. É óbvio que infecção de Bartimore é bem perceptível. É óbvio que, às vezes, as doenças se apresentam, porque a sintomatologia que ela pode se apresentar, ela pode te confundir com outras patologias. Então, tem que tomar um certo cuidado. Então, a gente está manejando infecção bacteriana aguda. Quando eu falo infecção bacteriana aguda, eu já estou falando para você o diagnóstico. Eu já passei a etapa do diagnóstico topográfico, o comprometimento orgânico que esse doente tem. Então, eu já pulei isso. Aí eu vou falar assim, ó, vai tratar pneumonia bacteriana aguda, amigdalite bacteriana aguda. Porque assim, veja só que uma coisa importante aqui, interessante. Quando a gente fala em manejar o paciente com infecção bacteriana aguda, quando eu falo a parte de tratar com tal antibiótico aquele doente, você entende que é uma angústia sua no manejo? Você está preocupado em saber o que usar. Aí você quer uma resposta para isso. Ou eu estou te falando aqui, ou você procurou na rede, ou procurou outro profissional, e você tem uma resposta para aquilo. Eu vou usar para aquela sinusite bacteriana aguda, eu vou usar a amoxicilina clavulanato. Então, o que eu quero falar para você é que aquela angústia de você tratar com antibiótico, ela é muito sua, ela é intrínseca de você. Mas, às vezes, o problema está atrás disso, está antes disso. Porque, às vezes, o diagnóstico ele não está adequado para aquela situação. Às vezes, aquela queixa do doente, uma febre, com dor facial, possa não ser sinusite bacteriana aguda. Entende isso? Então, isso é um cuidado que não depende só, depende de você ser mais preciso na utilização das ferramentas clínicas. As principais, que você sabe bem, anamnese e exame físico. Então, você precisa utilizar adequadamente a anamnese e exame físico para que você tenha uma suspeita diagnóstico compatível com aquela situação clínica do doente. Que eu tenho que lembrar vocês que muitas doenças se apresentam semelhantes. Não é porque o paciente tem uma febre, uma tosse com secreção, por exemplo, e o infiltrado pulmonar é uma pneumonia, ok? Você tem várias doenças não infecciosas ou infecciosas não bacterianas que se apresentam com pneumonia, com infiltrado pulmonar. Aqui tem uma coisa da semântica, né? Pneumonia significa que é uma infecção bacteriana, tá, pessoal? Então, as doenças pulmonares parenquimatosas são chamadas de pneumonia, pneumopatia, pneumonite. Elas não têm uma especificidade para cada tipo de etiologia. Então, eu posso chamar uma pneumonia, por exemplo, por uma infecção bacteriana crônica, pneumonia por tuberculose, por exemplo, uma pneumonia por sarcoidose, que é uma doença não infecciosa, entendeu? Então, a semântica disso, precisa tomar cuidado. Então, não é porque eu falo pneumonia, que a gente já costuma falar isso, né? Pneumonia, você já subentende que é pneumonia bacteriana, não é assim que você pensa? Eu não estou falando. Escreve aí, se eu estiver falando diferente aí, me anota. Se não discorda, escreve, não tem problema. Isso vale também como semântica para a utilização do termo antibiótico. Quando eu falo antibiótico, eu estou falando de medicamentos que matam vida, bióticos, né? Antibio, de vida. Mas antibióticos podem ser antibacterianos, antivirais, antiparasitários, antifúngicos, né? Mas o hábito da linguagem médica nossa acaba fazendo a gente acostumar, quando a gente fala em antibiótico, eu até faço isso aqui com vocês, eu estou falando antibacteriano. Até às vezes eu falo isso antes, para vocês já ficarmos né, na mesma página, para que você não confunda isso em relação a outros medicamentos que têm atividade antimicrobiana, vamos chamar assim. Então, se eu pudesse falar antimicrobiano, seria melhor, porque eu estou falando contra micróbios, né? Mas a gente chama de antibióticos, que é um termo que a gente hoje deixa mais específico para infecções bacterianas. Muito bem. Então, quando a gente está lidando com uma suspeita de infecção bacteriana aguda, você tem clareza e você está entendendo comigo
que a gente precisa, de fato, ter uma observação clínica do ponto de vista de manejo diagnóstico desse doente. Então, esse é um ponto mais importante, como você vai manejar clinicamente esse doente, né? Então, isso é fundamental nessa estrutura de manejo, né? A partir desse diagnóstico correto, a gente vai ter que saber essa utilização adequada do tratamento. Então, muito bem. Como é que eu tenho que abordar? Primeiro, a abordagem, é importante isso, eu entender se aquela infecção bacteriana tem maior gravidade ou não. Isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Então, a gente sempre tem que estar vendo um doente com uma suspeita de infecção bacteriana, se aquele doente vai desenvolver alguma chance de progredir algum aspecto do ponto de vista de ter gravidade, de progredir com alteração de sinais vitais importantes do paciente, assim por diante. Então, muitas vezes, o que ocorre é que o manejo antibacteriano, né, que nós estamos falando aqui de antibiótico, ele precisa ser pautado pela gravidade do doente. Se o doente tem maior ou menor gravidade, como que eu meço isso? Eu meço pelas condições clínicas. E aqui eu quero saber se essa infecção está localizada ou não. Isso é importante. Porque se ela está disseminada ou tem sinais sistêmicos, eu chamo isso de sepse, você sabe bem disso. Então, a sepse nada mais é que uma infecção com disfunção orgânica. Mas, às vezes, também eu tenho infecções que não têm sepse, mas que têm uma invasibilidade local muito grande. Então, outro ponto importante que a gente tem que avaliar. Então, a gente tem situações de infecções bacterianas que invadem muito esse doente. Eu tenho uma invasão do ponto de vista clínico muito importante. E aí você tem que analisar isso do seu ponto de vista de manejo microbiano. Por que isso é importante? Porque se você tem sinais de disseminação da infecção ou de comprometimento orgânico, disfunção orgânica, você precisa atuar com uma rapidez maior. Isso é um ponto importantíssimo. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou medir essa disfunção orgânica? Então, a disfunção orgânica hoje a gente mede com critérios clínicos e laboratoriais rápidos. Critérios clínicos, principalmente sinais vitais, são importantíssimos para essa avaliação. Então, os sinais vitais vão poder te ajudar bastante do ponto de vista de avaliação de gravidade, de disfunção orgânica. Então, quando a gente está medindo a pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, oximetria, saturação de oxigênio, eu meço se há um comprometimento sistêmico mais importante ou não. Isso é um dado importante. E aí eu vou procurar no laboratório sinais laboratoriais de disfunção orgânica. Então, meço o lactato, que é um marcador importante, um marcador biológico de perfusão tecidual. Eu vou medir no hemograma, por exemplo, o nível de plaqueta, que também marca bem disfunção orgânica hematológica, por exemplo. Níveis de bilirrubina vão me marcar disfunção hepática. Níveis de creatinina vão avaliar para mim disfunção renal. Clinicamente ainda, nível de consciência vai marcar para mim disfunção encefálica, por exemplo. Entenderam isso, pessoal? Então, esse é um primeiro ponto que você tem que avaliar. Quando eu falo de invasibilidade local, eu posso ter doenças muito invasivas localmente, que não estão em sepse naquele momento. Um exemplo clássico, por infecções de partes moles. Uma infecção de partes moles muito característica em pacientes diabéticos, por exemplo, causando o síndrome de Fournier. O síndrome de Fournier, não sei se vocês lembram, mas é uma fascite necrotizante que pega a região do períneo. Pode ser que você já tenha visto isso, mas, de maneira geral, é uma doença muito agressiva e normalmente requer hospitalização e manejo antimicrobiano mais rápido também. Mesmo os pacientes de sepse, está claro isso? As pneumonias bacterianas agudas com maior gravidade, moderada ou grave, que precisam ser hospitalizadas, também necessitam que você trate rapidamente esse doente, mesmo ele não tendo sepse. Veja só. Então, não é só na sepse que você corre rápido para colher os materiais, colher as hemoculturas, colher o lactato e começar o antibiótico o mais rápido possível. Em algumas infecções muito invasivas localmente, você tem que fazer isso também. Eu dei uma exemplo de Fournier. Vale também para as meningites bacterianas agudas. Você não pode demorar. A meningite bacteriana aguda, mesmo sendo localizada nas meninges, com o paciente com queixa de cefaleia e febre, e não tendo sepse, você precisa apressar no antibiótico, porque quanto mais você for atrasar o antibiótico, maior a quantidade de sequela nesse doente e mortalidade. Não é um quadro séptico?
mas a agressividade da infecção local é muito grande. Entenderam isso? Então, esse manejo é importante do ponto de vista de tempo. Então, você precisa ter isso quase que automático para você, ou destravado, com facilidade de você fazer essa condução, tá claro? Isso é um ponto importante quando a gente está falando nesse manejo inicial desse doente, que você recebe, que você vai atuar, que você vai tratar. Aí você tem alguns aspectos do ponto de vista de uso de antimicrobiano, quais antibióticos utilizar, o que você utiliza.